Fala galera, nós estamos começando mais um episódio do podcast Mentes de Sucesso. Esse podcast que foi criado com o intuito de abrir espaço para pequenos, médios, grandes empresários, para que cada um possa estar falando sobre a sua marca, a sua empresa, fazendo a sua propaganda, contando a sua história, como alcançou o sucesso, ajudando e incentivando outras pessoas a não desistirem. E não só isso, pessoas que querem compartilhar suas histórias de superação, de vitória, de conquistas, o espaço está todo aberto. Doni, mas como é que eu faço para participar? É só entrar em contato com a gente através do link na bio do nosso Instagram, que eu vou estar te dando todas as instruções e te explicando como que faz para você estar vindo aqui para bater um papo comigo e compartilhar a sua história. E hoje eu estou recebendo uma grande amiga, uma irmã em Cristo, ela que é uma pessoa muito sábia, tem muita história para contar. Tenho certeza que esse episódio vai ser muito importante, muito valioso para todos nós. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigado, Doni. Deus abençoe pelo convite. Eu me sinto honrada estar aqui nesse podcast e espero que alcance muitos corações também. Para iniciar, fala pra gente assim, um pouco da sua história, como foi a sua conversão. Eu me chamo Tagiane, né? Tenho 42 anos, casada, sou mãe, filha e esposa, né? Então, a minha conversão eu tinha 11 anos de idade, quando eu aceitei a Jesus através de um câncer, né? Eu fui diagnosticada com um câncer na garganta. E ali a medicina me desenganou, me deu 6 meses de vida. Disse para minha mãe, pode levar para casa, que ela vai morrer em casa. Mas mal sabia a medicina da promessa e do propósito que Deus tinha na minha vida, né? Esse câncer o Senhor permitiu para salvar meus pais. Meu pai não aceitava o evangelho, era muito incrédulo. E ali o Senhor fez a obra, né? Eu passei, sim, pela cirurgia. O médico disse que ficaria sequelas, mas para a honra e a glória do nome de Jesus não ficou sequela. E meus pais aceitaram a Jesus e através dessa enfermidade toda a minha casa aceitou Jesus. Meus pais, meus irmãos. E quando eu estava com essa enfermidade, a minha avó, que hoje dorme no Senhor, juntamente com uma tia minha, irmã do meu pai, tia Lena, me deram uma Bíblia de presente. E ali, quando eu abri a Bíblia, saiu lá em Provérbios, que até a criança dará conta das suas ações, quer sejam elas boas, quer sejam elas más, né? Então, ali eu virei para minha mãe e disse, eu quero aceitar Jesus, porque ali eu tive um entendimento que o Senhor iria cobrar algo de mim, na hora da prestação de conta. Então, foi aonde começou, ali no Evangelho, e o Senhor me curou, não ficou nenhuma sequela, e ele disse que eu não ia morrer. Eu me lembro na noite que eu aceitei a Jesus, foi num culto de ar livre, no meio da rua, e ali naquela noite Deus usou uma senhora de cabelos bem branquinhos para mim e falou, tu não morrerás, tu viverás, e através de você eu salvarei toda a tua casa. E te levarei pelos 4 cantos dessa terra. Ali o Senhor me fez uma promessa. Mesmo criança, com 11 anos, não tinha entendimento, quero ouvir a palavra do Senhor, ou quero ouvir Deus falar. Mas aquilo ficou gravado no meu coração, que eu me lembro até hoje, com 42 anos, com detalhes, o que o Senhor falou comigo naquela noite. Então, foi algo muito marcante. Você não é daqui de Rio Preto, né? Conta pra gente como que você veio parar aqui, como é que foi toda a trajetória, como que foi a preparação ali por Deus, como que você veio parar aqui? Então, eu não sou de Rio Preto, eu sou do estado do Pará, paraense, né? Eu vim de Nova Ipixuna, próximo a Marabá, Pará. Eu vim no ano de 2008, a minha primeira vinda para o estado de São Paulo. Eu me lembro que o Senhor ficou 1 ano usando vasos diferentes, né? Para mim, todo pregador que vinha na igreja, diferente, Deus usava para mim durante 1 ano. E ali, o último vaso que Deus usou para mim
Ele falou: eu te levarei para terras estranhas e conta que vai ser em questão de dias que vou tirar você dessa cidade. Então, parecia assim uma loucura. A gente vê contando, parece uma loucura. E naquela mesma noite, eu dobrei o meu joelho e falei para Deus: Deus, eu não quero que o Senhor use mais ninguém. Eu quero que o Senhor fale agora diretamente comigo. E ali, à noite, o Senhor me deu um sonho. Ele me mostrou eu chegando na loja que eu trabalhava numa loja de agropecuária lá em Nova Ipixuna. E ali à noite o Senhor me mostrou eu chegando na loja, a minha patroa fazia uma reunião com todos os funcionários e me nomeava a gerente daquela loja. E no sonho o Senhor dizia para mim, falar para ela, que daquele dia a 30 dias eu estava saindo da cidade. Que ela pudesse preparar outra pessoa para me ensinar tudo o que eu sabia. E eu acordei daquele sonho muito maravilhada, chorando muito. Quando foi de manhã que eu cheguei lá no meu trabalho, a minha patroa fez a reunião com todos os funcionários. E ela disse assim, a irmã Célia, né? Gente, nós fizemos essa reunião porque a gente quer nomear alguém para ser gerente da loja. E eu e o Reinaldo decidimos colocar a Tagiane como gerente da loja. E eu lembrei do sonho ali na hora. E eu comecei a chorar. E eu disse para ela, irmã Célia, prepara alguém, procura alguém mais depressa. Porque de hoje, há 30 dias eu estou saindo daqui do estado do Pará. E tu vai para onde? Eu falei, onde eu não sei. O Senhor disse que vai me levar para terras estranhas. E ali, com 30 dias, eu vou resumir porque é muito grande, com 30 dias eu estava embarcando. Aí a primeira cidade que a gente morou foi na cidade de Quatá, São Paulo. Depois a gente foi para Birigui, São Paulo também, e de Birigui nós estamos aqui em São José do Rio Preto. No total eu fiquei 16 anos no estado de São Paulo. Aí o Senhor me levou novamente de volta para o Pará, porque meu pai estava muito enfermo. Aí todos os filhos foram para próximos, porque ele foi desenganado pela medicina. Depois de 1 ano e 6 meses que eu estava lá, o Senhor me trouxe de volta para São José do Rio Preto. Agora faz 5 anos, quase 6, que eu retornei para São José do Rio Preto. Conta pra gente aquela história da rádio lá que você falou, né? Minha mãe já comentou isso comigo também. Inclusive, toda vez que eu venho gravar, no início aqui, não sei se você percebeu, eu fico muito tenso, muito nervoso. Mas, assim, é uma coisa que, de uma certa forma, está me ajudando bastante, né? Eu tenho comentado isso, que isso aqui também foi um propósito de Deus, né? Esse projeto do podcast. E, de uma certa forma, está me ajudando bastante, né? A gente precisa enfrentar, né, esses medos, aquilo que a gente, que às vezes, nós vemos como barreiras, né? E acaba impedindo, muitas vezes, até o trabalhar de Deus também, né? E eu tirei isso como exemplo, né? Várias vezes eu me vem essa história, né, à mente e eu falo, não, a gente consegue, né? A gente só precisa enfrentar e tudo é prática, né? E com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso. E conta para nós, como é que foi, aonde que foi isso aí? Não foi aqui em Rio Preto? Não foi em São José do Rio Preto, foi lá em Nova Ipixuna, lá no estado do Pará. Eu trabalhava nessa loja para a irmã Célia, e ela que dirigia a rádio. Era um programa evangélico. E ela disse assim, ela chegou em mim um certo dia de estágio, eu já pedi para muitas pessoas ir lá apresentar o programa. Você era a última da minha lista, ela disse para mim. Então, eu queria que você fosse lá fazer um teste. Assim, eu sou muito falante, conversadora, mas para essa área eu já fiquei tímida, com medo, nervosa. Aí eu falei assim, mas, irmã Célia, será que vai dar certo? Ela disse, faz um teste. Aí eu fui. Abri o programa. Sozinha? Sozinha.
Eu abri o programa, aí eu fiquei tão nervosa que cada intervalo de um louvor para o outro, eu falava meu nome, de tão nervosa que eu estava, porque eu não sabia, nunca tinha apresentado, não sabia como que começava. Ela não me levou, ela não me deu dica, ela simplesmente só mandou eu ir. E eu fiquei assim, tão apavorada, nervosa. Eu disse, meu Deus, e agora? Então, cada intervalo de um louvor, eu voltava para falar. Como se estivesse iniciando o programa novamente. Aí eu falava meu nome, porque eu fiquei muito nervosa. E ali eu apresentei aquele programa. Quando foi à noite, eu fui para o culto. E um irmão me chamou. Ele disse, Tagi, faz o teu programa diferente. Eu percebi que você ficou nervosa. Eu disse, irmão, mas eu nunca apresentei um programa na rádio. Então, foi assim a primeira vez. Eu fiquei sem saber o que fazer. Ele disse, faz o teu programa missionário. Ora hoje, porque era todos os dias que a gente tinha que ir. Então, todos os dias, no horário do almoço, eu fazia esse programa evangélico na rádio. Era 1 hora de tempo. E ali eu orei aquela noite quase toda, preocupada, porque no outro dia eu ia ter que voltar. Aí eu voltei. Aí eu me lembro que eu começava o louvor, a abertura do meu programa, todos os dias com aquele hino do Soldado Ferido, do Elias Silva. E ali, Elias Silva, né? Eu abri ali com ele. Então, ali, eu abri, e o Senhor começou a falar comigo. E é interessante que eu sonhava, eu pregando. Quando eu sonhava, diz que eu subia numa corda e eu pregava a palavra de Deus, pregava. Eu dizia, eu nunca vou pregar. Meu negócio era só cantar. Eu amava cantar, pregar misericórdia. Aí Deus começou a usar vasos dizendo que eu iria ministrar também. Eu falei, eu nunca. E na rádio, eu tinha que abrir o programa, apresentar todo o programa, e eu tinha 15 minutos todos os dias para mim pregar a palavra de Deus. Eu disse, mas como? Eu nunca preguei. Como que eu vou pregar? Então, foi aonde eu me desenvolvi. Porque eu mesmo eu sendo falante, mas ao mesmo tempo eu era tímida para falar, para me ministrar, para me pregar. E ali não, eu abria o programa, apresentava, às vezes tinha pedido de oração, a gente tinha que falar, às vezes algum ouvinte ligava pedindo louvor, e a gente passava o louvor que o ouvinte pedia e tinha que ter aqueles 15 minutos, todos os dias, na hora do programa. E ali foi aonde eu comecei a pregar a palavra de Deus. É tão entanto que a minha primeira profecia que o Senhor me usou pela misericórdia dele foi na rádio. Então, quando eu cheguei da rádio, a pastora me chamou e disse assim, você sabia que o Senhor te usou com profecia? Eu disse, não, irmã Estel, não aconteceu isso, não. Ela disse, aconteceu, minha filha. E foi para o pastor Elias aquela profecia. Então, dali foram abrindo outras portas, porque eu só me via louvando. Então, dali, eu já comecei a pregar, o Senhor já começou a me usar com o dom da profecia, e foi uma experiência assim, fantástica, Doni, porque eu recebia muitas cartas, eu não ganhava R$1 para me apresentar aquele programa. Eu sacrificava todos os dias, de segunda a sexta, o meu horário de almoço. Mas o que eu recebi ali foi tão gratificante que dinheiro não paga. Muitas almas mandou carta que aceitou Jesus. Então eu vi Deus fazendo algo sobrenatural. E antes disso, nem na igreja você não cantava, nunca tinha pego um microfone, falado assim? Cantava, só cantava. Mas assim, não ministrava, não pregava? Não ministrava, eu não pregava, só cantava mesmo. Era igual eu, então. Isso, isso, dessa forma. Então, depois da rádio, não. Eu já vi o Senhor trabalhando. Aí eu já comecei a ministrar quando eu louvava, eu já tirava aquele período de ministração e comecei a pregar a palavra do Senhor. É o que a gente fala, né? São meios que Deus cria para que a gente se desenvolva também e faça e cumpra o propósito dele, porque agora falando, assim, aproveitando e falando um pouco de mim, né? Tem muitas pessoas que falam isso para mim, falam, Doni, você precisa trabalhar mais, assim, ministrar. Tem muitas pessoas, né, que falam para mim ministrar, e eu também sou muito travado, mas é como eu citei, né?
isso aqui está sendo uma porta que eu tenho certeza que é um meio que Deus criou para que eu também quebre essa barreira, né? Para que eu me desenvolva e chegue até o propósito, né? Aquilo que realmente Deus tem para fazer através da nossa vida, né? Com certeza. Agora vamos falar um pouco sobre... Depois a gente volta mais um pouco nesse assunto sobre espiritualidade, né? Mais histórias de testemunhos aí. Agora vamos falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Aquilo que você vem fazendo ultimamente, que assim, eu acredito plenamente que é um dom, né? Porque, gente, para quem não sabe, a Tagiane, ela faz bolo, doce e assim, é algo, inclusive, ainda hoje em casa minha mãe comentou, falou assim, gente, que bolo foi aquele que a Tagiane fez no evento lá das mulheres? É algo assim que só quem experimenta sabe. Fala um pouco pra gente, como que surgiu isso aí também? Então, surgiu, né, quando as crianças eram pequenos. A Williane e o Willi, só tinha os dois na época, e eu não tinha condições financeiras de comprar um bolo para as crianças quando chegavam as datas de aniversário. Eu mesmo que fazia o bolo. Naquela época, eu até falei para meu esposo, naquela época a gente confeitava os bolos com manteiga, né? E depois foi surgindo aquela gordura vegetal, depois o emulsificante dentro do leite para a gente pegar aquela firmeza. Mas cada processo, cada detalhe que eu sei fazer de um bolo, ou de um salgado, ou de um doce, teve uma história por trás, né? Então, ali, eu comecei fazendo para as crianças em casa. Porque, naquela época, a nossa condição financeira era muito fraca. Eu não tinha condições nem de ir na padaria comprar um bolo para as crianças. Então, às vezes, os vizinhos faziam festa. Quando chegava a data das crianças, aquilo me dava aquela tristeza. Então, foi realmente um dom mesmo. Eu nunca fiz curso. Não tenho curso nenhum. Meus cursos é só online. Todos que eu fiz foi só online. Na prática, não. A prática eu mesmo que fazia em casa. E quando foi para mim começar com os bolos, né? Eu me lembro como hoje, foi através da Williane. A Williane, mãe, eu vou ser confeiteira, não sei o quê. Pegou lá, divulgou lá que ela sabia fazer o bolo. Uma moça foi e encomendou o bolo. Quando a moça estava perto de chegar, que a Williane me mostrou o bolo, pensa no bolo, um desastre. Eu digo, eu não acredito que você vai entregar esse bolo para essa moça. Ela, mãe, mas... Eu falei, agora... Aí eu fui lá, abri o YouTube... Fui passo a passo, a forma que a mulher ensinando, confeitei o bolo do jeito que a mulher tinha encomendado. Então, dali não parou. Aí eu comecei a pegar a prática, comecei a assistir os vídeos, eu comprava todos os materiais, fazia em casa, né, para eles comerem, e eu ia treinando eu mesmo em casa. E foi assim algo surpreendente. A única vez que eu trabalhei assim, foi lá no Rei Doce, assim que eu cheguei aqui em São José do Rio Preto, essa vinda agora, a segunda vez, eu trabalhei junto com o Pedro, né, que é o dono do Rei Doce, e eu creio que o Senhor me levou ali só para me tirar umas técnicas que eu tinha vontade de fazer, mas eu tinha medo de encarar, por mais que eu assistia os vídeos, ou que eu fazia aula online, né, mas eu ficava com aquela dúvida. Será que vai dar certo? Se eu fizer, não vai estragar? Então, eu trabalhei com ele 2 meses. Foi uma oportunidade para você aperfeiçoar ali, né? Isso, para mim, me aperfeiçoar. Então, eu creio que esse período com o Pedro ali foi só de aperfeiçoamento. Porque ele começou a me ensinar tudo. Ele dizia, faz assim, assim, assim. E eu ia lá e fazia tudo. Então, eu creio que é dom mesmo. Dom de Deus mesmo. E salgado também, né? Salgado também, né? O salgado também foi outra história, né? O salgado, a Câmara Municipal, lá onde eu estava morando, em Nova Ipixuna, no Pará, me ligaram. Eu fiquei sabendo que a senhora faz salgado. Eu nunca tinha feito salgado. Aí uma tia minha estava comigo em casa. Ela disse que você faz. Aí eu falei, eu faço, né? Aí ele disse, então, a gente quer encomendar 400 salgados para amanhã. Eu disse, como assim? Eu vou fazer 400 salgados. Aí a tia Leide falou, eu falei, agora a senhora não vai embora. A senhora vai me ajudar a fazer os 400 salgados. E ali a gente correu de novo para o YouTube. Fizemos os 400 salgados. Foi um sucesso. Então, daí, eu não parei mais também.
Então, eu faço bolo, eu faço salgado, eu faço a trufa, ovo de colher, ovo trufado, de Páscoa normal, eu faço chocotone, panetone, de tudo um pouco, doces de festas em geral, salgado de festa em geral, pirulitos de chocolate, de tudo um pouco eu faço. Teve até um episódio que eu comentei, eu falei assim, que hoje não existe assim desculpa, né, para a pessoa falar, eu não sei fazer, só não faz quem não quer, né? Porque assim, as pessoas que são esforçadas e querem de fato fazer, como você citou aí, é só buscar na internet, né? Tem pessoas ensinando, então a gente vai se aperfeiçoando, eu não sei como faz, vai, pega uma dica ali, né? E, então assim, não tem desculpa, né? Só não faz quem não quer. Gente, eu vou deixar, inclusive, aí na descrição aí o contato, né, da Tagiane, a rede social, o Instagram, né, dos doces lá, para quem quiser entrar em contato, né, para festa, né, aniversário, bolo, doce, salgado. Casamento. Eu faço bolos, doces finos que falam para casamentos e para debutantes também. Gente, o negócio é chique demais, viu? É chique. O bolo de limão, então, meu Deus, é uma coisa de outro mundo. Eu quero entrar num assunto aqui, inclusive, antes da gente iniciar, eu tive um problema aqui para ajeitar os microfones, algumas coisas, né? E tive ligando até para o Neemias, para ele me ajudar. E acabou a bateria do celular dele, e aí ele me retornou um tempo depois, mas eu já tinha resolvido aqui o problema. E aí contei para ele, né, que a gente ia fazer a entrevista aqui com a Tagiane e tal, e aí ele falou uma coisa para mim que eu não sabia. Ele falou, Doni, pergunta isso aqui. Eu falei, olha só, a Tagiane fica escondendo as coisas, a gente não sabe. Ele falou para mim de um CD, de umas músicas que você tem, e eu não sabia disso. Fala pra gente. Eu tenho sim um CD gravado, uma promessa que o Senhor me fez na noite que eu aceitei a Jesus, né? Com 11 anos. Então, 25 anos depois, se cumpriu a promessa. Tenho o CD gravado. O título do meu CD é Troféu de Vitória, composição minha, que o Senhor me deu. Eu tenho várias composições, só que no CD eu tenho 3 minhas. Tenho várias, mas está em casa algumas, né? Porque eu aguardo a promessa do segundo CD que o Senhor me fez. Então, assim, foram muitas lutas para acontecer esse CD. São poucas pessoas que sabem, porque eu não falo, eu não divulgo, né? O pessoal pensa que eu só prego. Não, mas eu canto também, pela misericórdia do Senhor. Eu sou uma adoradora do Senhor, né? Até então, quando foi para mim gravar esse CD, foram muitas lutas, né? Inclusive, Doni, a gravação do CD foi onde eu comecei também a minha arte hoje, que é a arte da confeitaria, né? Quando eu comecei a gravar, eu fazia pirulitos de chocolate, que eu nunca cobrei para ir nas igrejas cantar, pregar, e eu levava os pirulitos de chocolate. Eu me lembro que o Senhor falou que seria dali que ele iria cumprir a promessa. Foram muitas lágrimas, muita luta travada mesmo para esse CD acontecer. Só que o Senhor ele me honrou e começou dali, dos pirulitos. Eu fazia, todos os meses eu pagava as parcelas, né, do CD. O rapaz parcelou para mim. E todos os meses eu pagava. Então, foi muitas lutas. E foi aonde o Senhor começou a me dar as composições. Porque eu sempre dizia, Senhor, como que eu vou gravar um CD? Não vai ter uma música minha, né? E eu me lembro que, quando foi uma noite, Deus usou um irmão para mim e falou, eu te darei músicas, composições, as letras eu apresentarei a você. Aí eu me lembro que um dia, 6 horas da manhã, eu levantei, eu vi um monte de letra na parede do meu quarto. Falei, nossa, que é isso, né? E já escutei o som tocando. Foi a minha primeira composição que Deus me deu, Deserto, né? Aí do Deserto veio o Varão do Renovo, depois veio o Troféu de Vitória, que são as 3 que estão no meu CD. E isso foi quantos anos atrás?
Acho que deve ter uns 7, 8 anos atrás. Acho que eu gravei o CD. Eu nem lembro a data e o ano. Mas se entrar no Facebook, eu lembro pelas fotos, né, que a gente vê. Mas deve ter uns 7, 8 anos atrás. Entendi. Mas você conseguiu divulgar esse trabalho? Assim, Ou foi mais algo para você guardar ali como uma promessa de Deus, né, que se cumpriu na sua vida? Foi uma promessa. Divulguei bastante, né? Muita gente comprou meu CD na época. Na época era CD. Hoje já vai tudo para as plataformas digitais, né? Então era o CD mesmo. A gente mandou confeccionar os CDs. E todos os lugares que eu ia cantar, eu levava os CDs, tanto nas cidades como nos interiores, que a gente chama de roças, né? Nas igrejas dos interior, nos cultos. É tanto que não sobrou um para mim. Eu tive que trazer o que a minha mãe tinha, porque não sobrou nenhum para mim. Mas, assim, as letras que Deus me deu foi muito inspirada pelo céu. Os outros compositores também, que me deram, alguns eu comprei, foi tudo assim, inspirado por Deus. E hoje, eu olhando para esse CD, porque assim, quando eu gravei o CD, o rapaz ainda me deu um golpe, né? Ele não masterizou, não fez mixagem. Então, a minha voz ficou praticamente no cru, né? Ali no CD. Mas, mesmo assim, o Senhor ele não deixou de me honrar. Eu recebi muitos testemunhos de pessoas que contou que recebeu curas, casamentos foram restaurados através daqueles louvores. E eu creio que foi uma promessa que o Senhor se cumpriu, porque ninguém acreditava. Quem olhava para mim, às vezes até eu não acreditava na promessa, por causa das condições financeiras que não dava e por causa do cenário, que todas as possibilidades que eu via, para mim, era impossível. Muitas vezes a gente se acha incapaz, né, de certas coisas, né? Vou fazer um comentário aqui rapidinho, aproveitando, né, que você falou algo aí que refletiu muito sobre a minha vida também, né? Porque foi bem parecido comigo. Eu me lembro uma vez que Deus eu não sei se eu já contei essa história para você, que Deus me deu uma visão em sonho, e que eu estava numa igreja cantando um hino, e aí terminei de cantar o hino, eu desci e uma pessoa parou do meu lado e falou assim: nossa, Doni, muito bonita essa sua música, né? E assim, a igreja estava lotada, todo mundo cantando a música, e aí eu peguei e falei assim: essa música é minha? A pessoa falou: é. E aí, no sonho ainda, né, eu entrei no carro e ia embora para casa, e aí eu comecei a falar, né, para Deus, assim, questionar, né, com nós mesmos, né, e falei: mas eu compor, eu não sou capaz de compor, de escrever, né, enfim, não é minha praia isso aí. E aí eu ouvi uma voz, né, Deus falando, falou assim: mas quem diz que é você que faz? Não é você que faz, sou eu que faço através de você. Se você não se acha capaz, eu te capacito. E aí eu acordei e aquilo ficou gravado, assim. E só que a gente tem o costume de não entender o tempo, né, para que aquilo se cumpra, né? E aí eu já levantei, peguei o violão, falei: nossa, vou compor uma música então. E comecei a tentar compor, escrever, e por muito tempo foi assim e não saía nada. Nada. Aí chegou um dia que eu falei assim: eu acho que Deus deve ter se enganado aí, não é pra mim isso aí não, né? Mas é como eu tô falando, a gente não sabe respeitar o tempo, né? Acha que as coisas, Deus deu uma promessa ontem, amanhã já vai se cumprir, não é assim, né? E aí eu segui minha vida, falei: né, o dia que for da vontade de Deus isso vai acontecer. E aí, muitos anos depois, um belo dia em casa, eu peguei o violão, assim... Não, minto. Teve um outro sonho que Deus me deu, uma visão, e eu estava cantando uma música. Eu já tinha tido essas experiências várias vezes,
Só que eu sempre acordava e não lembrava assim da letra, né, da música, porque é difícil a gente lembrar e você tem que gravar, escrever alguma coisa, né? E aí, muitos anos depois, Deus me deu uma visão, uma música. Eu acordei e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, eu preciso já pegar o violão, gravar o celular, né? E aí foi o que aconteceu. Eu peguei e gravei no celular um trecho e fui trabalhando em cima daquilo e de fato saiu, né? Hoje eu tenho acho que umas 5, 6 músicas escritas, né? Gravei algumas. Mas a gente tem esse costume, né, de achar que nós somos incapazes e não entender que realmente nós somos incapazes, mas o Deus que a gente serve, ele é capaz, né? Ele tão e tanto, Doni, que quando foi para Deus me dar as letras, né, eu falei igual a você, e teve uma vez que eu disse, Senhor, eu acho que o Senhor se enganou, errou comigo na promessa. A promessa não era para mim. Acho que aquele profeta que veio profetizar deveria ser para a pessoa do lado, e ele veio e falou para mim, eu acho que o Senhor se enganou, não era para mim essa promessa. Aí um belo dia o Senhor falou, eu não errei, eu não erro nas minhas promessas. Quando eu faço, eu cumpro, né? E ali demorou 25 anos. 25 anos. E assim, é tão interessante que Deus ele não me dá só a letra. Já vem a letra e a melodia. Então, eu já sei cantar. Quando eu termino de compor, a melodia já vem junto. Às vezes, quando eu estou compondo, eu estou escrevendo e a melodia já vai soando atrás. É algo automático, né? É automático, entendeu? E é uma coisa interessante, assim, pelo menos comigo, eu percebo assim que funciona, não é muito, é muito de acordo com a vontade de Deus mesmo, né? Porque teve situações que depois eu peguei o violão, vou escrever outra música aqui, achando que é na minha vontade, né? No meu momento, e não é, né? É no momento de Deus. Muitas vezes a gente ali, né, meio sem pretensão nenhuma, acaba pegando o violão e acaba fluindo. Por quê? Isso. Porque é no momento, na vontade de Deus ali, né? Do Espírito Santo, né? Então, é muito, muito assim. Conta pra gente, assim, alguma história, algum testemunho, alguma coisa que de repente você passou, que você fala assim, nossa, isso aqui ficou gravado pra mim, que Deus fez, né? Fora o que você comentou no começo sobre o seu testemunho também, que é uma coisa, né, muito edificante, né? Muito forte. Mas, assim, conta alguma outra história, assim, que... Assim, Doni, eu tenho muitas, né? Eu tenho muitos testemunhos para contar. Mais uma, assim, que sempre marcou, que eu vou ficar lembrando, assim, pro resto da minha vida, foi quando nós saímos do estado do Pará pela primeira vez. Eu me lembro que já estava chegando a hora da gente embarcar, e ali uma irmã chegou no portão de casa. Ela disse, eu estava passando roupa, e o Senhor disse, deixa a roupa, vai falar com a Tagiane, porque eu preciso falar com ela. E ali ela chegou e Deus começou a usar ela e falou, eu estou te levando para terras estranhas. Só que naquele lugar eu vou usar grandes e pequenos para te abençoar. Eu me lembro quando eu estava grávida do Misael, muitas situações me marcaram. Só que esse testemunho foi muito forte, porque foi ali a minha primeira experiência que eu tive do cuidado de Deus fora da minha parentela, longe de todo mundo. Eu só tinha uma irmã na cidade de Quatá, depois a minha irmã ela foi embora e ficou só a gente. E eu me lembro ali que, quando eu estava grávida do Misael, nós fomos num culto, num lar. E chegou no culto no lar, veio um pregador de fora, de outra cidade. Deus usou o pregador para mim e falou, hoje eu coloco vocês no deserto. Eu disse, como assim? Eu já estou no deserto faz tempo. Como que Deus vai me colocar no deserto hoje? Sabe, todas as portas se fecharam. Todas. Sabe o que é todas? Todas se fecharam. Só que eu não murmurei. Eu sempre adorei ao Senhor no meu momento de dor. Então, mas quando chegou nesse período, eu já estava alicerçada com o Senhor. Porque eu já fui uma mulher que reclamava muito, murmurava muito. Então, nesse tempo, quando chegou essa prova, eu já estava alicerçada em Cristo. E eu me lembro que o Will, meu filho mais velho, que hoje ele tem 25 anos, ele era da idade do Misael, mais ou menos. Então, todas as portas se fecharam, de emprego, de tudo, de tudo.
E aí ele chegou para mim e virou: mamãe, eu vou vender picolé para ajudar dentro de casa. E eu tinha medo, né? A gente praticamente não tinha muito tempo que tinha chegado, e eu fiquei com aquele receio, mas a gente praticamente tinha o que almoçar e não tinha esperança do que nós íamos jantar. E eu grávida do Misael, e eu me lembro que eu passei no médico naquele dia, e o médico disse assim: dona Tagiane, a senhora tem que comer bastante frutas, verduras e legumes. E eu só pensei na minha mente: nossa, se você soubesse o que nós estamos passando, você não pedia para mim comer frutas, verduras e legumes. Porque nós estávamos numa situação de provação, que não tinha nada em casa. Se a gente tinha o que almoçar, a gente não sabia se ia, não tínhamos esperança do que íamos jantar. E eu não contei para ninguém. Não liguei para minha mãe para contar, meus pais no estado do Pará, lá no estado do Pará, minha família. Não liguei para ninguém, nem para o meu pastor da igreja eu contei. Porque se o Senhor disse que Ele estava me colocando no deserto, eu sabia que alguma coisa o Senhor requeria. E eu comecei a orar pela madrugada. E o meu quarto de guerra foi o banheiro. Toda madrugada eu entrava no banheiro, trancava a porta, ligava o chuveiro e eu chorava debaixo do chuveiro. Eu dizia: Deus, até quando? Por que o Senhor está permitindo essa provação? E ali o meu filho começou a vender picolé. Ele tinha mais ou menos 11, 12 anos, que nem o Misael, mais ou menos. E ali ele começou a vender, e o dinheirinho que ele trazia do picolé que a gente almoçava. Todos os dias. Quando ele estudava de manhã, na parte da tarde, ele ia vender o picolé. E ali o Senhor começou a colocar pessoas para observar meu filho. E interessante, Doni, eu nunca deixei de ir para a igreja. Eu não murmurava, não reclamava, não falava para ninguém. Todas as campanhas que tinha no monte, nós estávamos lá no monte orando, buscando a Deus, porque eu queria entender por quê ou para que aquele deserto. E ali eu orando na madrugada, e quando foi um determinado dia, ainda tem lá na cidade de Quatá esse mercado, supermercado Fred. O meu filho sempre passava e vendia picolé para as moças que ficavam no caixa ali. E ali um dia o Senhor coloca uma moça chamada Elaine para observar meu filho. Ele entrou, ofereceu os picolés, e ali essa Elaine perguntou: por que todo dia você passa vendendo picolé? Ele disse: porque o meu pai está desempregado, minha mãe está grávida, e eu ajudo para levar comida para dentro de casa. E nisso, ela foi lá dentro, pegou uma sandália, deu para ele, porque ele estava com uma sandália inteira e a outra pela metade, que ele andava na cidade vendendo os picolés. E ali, quando ele chegou em casa com aquela sandália: mamãe, uma funcionária do mercado Fred, chamada Elaine, me deu esse calçado. E eu já fiquei preocupada. Ainda mais eu que sou mãe, eu sou brava, né, para corrigir os filhos. Sempre quis que meus filhos fizessem as coisas certas, só não fazer coisa errada. E ali eu fiquei nervosa com ele. Eu falei: mas como que essa mulher te deu esse calçado? Pelo amor de Deus, tu não roubou esse calçado, né, Will? Will, se você roubou esse calçado, eu vou matar você. Eu dizia para ele desse jeito. Ele: não, mamãe, eu não roubei. Mas eu fui dormir com aquele pensamento: amanhã eu vou lá no mercado procurar essa moça e saber se realmente essa moça deu esse calçado para o Will. E quando foi de manhã cedo, 8 horas da manhã, o caminhão do supermercado Fred parou na minha porta e começou a bater palma e chamar pelo meu filho. Will. Aí, quando eu vi supermercado Fred, eu falei: pronto, ele roubou o calçado. Aí eu perguntei para o moço, ele roubou o calçado? Assim: não, rapaz, não, a gente não está nem sabendo de calçado. A gente veio aqui porque o seu William, dono do supermercado Fred, com todos os funcionários, mandaram uma cesta básica para a senhora. E eu achava que era uma caixa só daquela de mercado. Então, eu tenho muitos testemunhos fortes que me marcou. Mas esse foi um dos primeiros que me aconteceu, que ficou forte mesmo dentro de mim. E ali, Doni, eles desceram tanta coisa, que não coube dentro. Eu tive que tirar as panelas do meu armário para guardar, e tive ainda que pôr mistura na geladeira da minha vizinha, que não coube em casa.
Aí ele disse assim, e o senhor William quer conversar com a senhora. Aí eu juntei as crianças, a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, ele falou que ele queria contratar o meu filho para trabalhar. Pela idade não dava, mas pelo tamanho, que ele é bem comprido, daria. E ele disse assim, então a senhora desce lá, tudo que for de bebê, pega o que é 2 de cada. E a gente vai cuidar de vocês. E eu me lembro que ele olhou para mim e disse assim, dona Tagiane, a gente não gosta de crente, eu sou maçônico. Então, na hora que ele me falou isso, eu lembrei da promessa que Deus me fez quando eu saí de Nova Ipixuna. Ele disse, eu usarei grandes e pequenos para te abençoar naquele estado, naquela terra estranha. E isso marcou, porque Deus usou muito esse homem. Não só ele, mas os funcionários. Então, assim, eles cuidaram de nós, no total, 6 meses. Foi 6 meses aquele cuidado. Eu via o cuidado de Deus. E interessante que toda segunda, quarta e sexta vinha frutas, verduras e legumes. O que o médico tinha pedido para mim comer. Então, eu vi ali o cuidado de Deus. Isso ficou forte, marcou muito a minha vida. Porque uma pessoa que veio de longe, chegar numa terra estranha, sem parente, o parente que tinha foi embora, me deixou para trás. E eu vi, literalmente, a mão de Deus. E eu nunca liguei para nenhum parente, nem para minha mãe, nem no meu pastor, nem na igreja. Eu nunca reclamei. Eu ia para a igreja, adorando, alegre, cantava, tinha as oportunidades, eu pregava, mas eu nunca abri a boca para reclamar. E interessante que quando acabou os 6 meses que eles cuidaram da gente, nós fomos em outro culto no lar. E nesse culto no lar, Deus usou o dono da casa para a gente. Ele chegou em mim e falou assim, irmã Tage, Deus manda lhe dizer que você foi provada e aprovada. E hoje, Ele tira você do deserto. No outro dia, todas as portas que estavam fechadas se abriram. Sabe, assim, foi coisa sobrenatural o que eu vivi. Então, eu vi ali, literalmente, não só a mão, mas o cuidado do Senhor. E muitas vezes Deus nos leva até o deserto justamente para que a gente tenha uma intimidade maior com Ele, para que a gente também aprenda a valorizar, né? Com certeza. Coisas que, de repente, para a gente passa desapercebido, né? A gente não dá muito valor, e acaba tendo uma visão diferente, né? Então, realmente, só quem passa pelo deserto sabe valorizar as coisas boas que Deus prepara depois, né? Fala pra gente sobre o teu projeto que você... os encontros que você faz, né, de mulheres. Como que surgiu isso aí? Também foi algo, né, um propósito que Deus colocou no seu coração, uma visão. E desde quando já tem esses encontros, né, esse projeto aí? O Doni faz 25 anos, a idade do meu filho. Só que eu só tive atitude para começar ano passado. Então, agora, em dezembro, dia 9 de dezembro, faz 1 ano do nosso projeto. Ele é em prática, mas da promessa, 25 anos. O Will ainda estava recém-nascido, eu tive um sonho, né? O Senhor me deu um sonho. Eu chegava em um galpão. Esse galpão ele estava construído, mas ele estava todo destruído, como se ele tivesse sido desconstruído. Estava muito feio o ambiente, o cenário, muito feio. E eu me via com um monte de tijolo na mão. E eu começava a encaixar, tijolo por tijolo, naqueles buracos que faltavam os tijolos. E eu me lembro que o Senhor disse assim, no sonho, Ele falou para mim, eu te darei um projeto de mulheres. E se chamará Mulheres em Reconstrução. Então, aquilo ficou marcado. Como assim? Mulheres em reconstrução. Como isso vai acontecer? Mal sabia eu do que eu iria passar. Então, eu posso dizer, eu fui desconstruída e fui reconstruída pelo Senhor novamente. Então, eu tive que passar por tudo que eu passei. O Senhor não queria me entregar esse projeto despreparada. Porque como que eu ia apresentar?
esse projeto. Eu não passei por nada. Cheguei aqui simplesmente por chegar. Que Deus me viu lá e disse assim, é você. Não. Eu tive uma trajetória. Eu tive tudo que uma mulher chega em mim hoje para conversar, eu tenho um conselho para dar. Se uma mulher chega, irmã Tage, eu fui traída. Irmã Tage, eu fui abandonada. Irmã Tage, eu fui rejeitada. Irmã Tage, eu não sei o que fazer. Tudo isso eu sei dar um conselho, porque eu passei por tudo isso. Então, assim, o Senhor, Ele só me entregou, porque quando eu ainda estava sendo para mim ser reconstruída, Ele não poderia me entregar. Então, Ele entregou tudo na hora certa. A partir do momento que eu me casei com meu esposo, João, pastor João, que foi aonde o Senhor foi encaixando todas as promessas, né? De tudo que eu já tinha vivido. Ele se encaixou em tudo do que Deus já tinha me prometido, que Deus vinha falando comigo. Então, Deus ele não uniu só as pessoas, Ele uniu o propósito, a promessa. E quando foi ano passado, no mês de outubro, começou a nascer. Eu já tinha procurado 4 pastores para me orientar, porque eu nunca tive experiência como que eu iria iniciar um projeto sem um conselho pastoral, sem uma ajuda, sem nada. 4 pastores eu procurei. Nenhum deles me estenderam a mão. Talvez, na hora, eu fiquei chateada, mas com o passar do tempo, você entende que a permissão do Senhor não é a nossa. Como ele disse que os nossos pensamentos não são deles, o dele, né? Então, eu queria a ajuda de pastores, mas o Senhor queria que eu me levantasse, independentemente de ajuda de alguém. Ele queria ver a promessa se cumprir. E foi da forma que ele falou comigo. Eu estacionei o projeto. Depois do último pastor que eu conversei, eu falei, quer saber, eu não vou mais pensar nisso. Sabe quando você puxa a gaveta, põe um sonho lá dentro e engaveta? Assim eu fiz. Eu adormeci essa promessa. Falei, Deus, acho que não tem mais nada disso não, porque já fui atrás de tanta ajuda, já bati na porta, ninguém abre a porta. Aí, quando foi um determinado dia, eu fiz um devocional de 1 semana, junto com um jejum. E no 3º dia, o Senhor falou comigo dentro do meu quarto. Se levanta. Tem muitas mulheres na beira do abismo te esperando. Isso foi no mês de outubro, mais ou menos. Aí vinha chegar novembro. E aí começou aquele desejo. Aí o João chegou do serviço. Amor, Deus falou comigo assim, 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 assim. Vamos fazer. Aí já veio aquele pensamento no meu coração. Vamos fazer na área aqui de casa. A gente começa assim com umas 10, no máximo 15 mulheres, para nós ter uma noção como que vai ser. Só que Deus não queria na área da minha casa. E aí, quando passou assim, uns 2 dias, antes desses 2 dias, eu liguei para a Lília. Lília, conversa com Miqueias. A tua área é maior, ela faz um L. Dá para a gente pôr mais mulheres aí. Mas sabe quando você quer fazer, mas seu coração diz que não é aquele ambiente para fazer? Era assim que o Senhor falava. Aí 2 dias se passaram, Deus levou uma pastora na minha casa. E tudo que Ele falou comigo dentro do meu quarto, Deus usou a boca dela para falar. Se levanta. Tem muitas mulheres na beira do abismo te esperando. Sabe, assim, de um mês para o outro. Aí já entrou no mês de novembro para dezembro, nós fizemos o primeiro Mulheres em Reconstrução. Quando Deus usou a pastora, no outro dia, a gente achou um salão. Eu e a Amor já fomos lá, já fechamos o negócio com o rapaz, só que o salão cabia 40 pessoas. Então, eu falei, vamos fazer 40 convites. Então, no último dia, no dia do evento, surgiu tantas mulheres que eu não sabia de onde que veio. As mulheres ficaram por lá de fora, na calçada, porque não coube dentro. Até as mulheres que passavam na rua entraram para dentro. Então, ali eu vi um divisor de água ali. Que o Senhor, e Deus ainda usou uma irmã naquele dia e falou, hoje eu faço um divisor de água no teu ministério e na tua vida. Foi onde nós tivemos o primeiro Mulheres em Reconstrução, com o tema Mulheres em Reconstrução. Aí o segundo, nós fizemos na Igreja Curados para Amar, né, com o tema Jardim Secreto.
E o terceiro, agora, que foi a semana passada, valores inegociáveis, né? Que o Senhor deu o tema também. E o quarto ainda nem chegou e Deus já deu o tema do quarto, né? Agora nós já estamos orando para Deus já preparar tudo. Interessante que o primeiro deu umas 60 mulheres, mais ou menos. O segundo já foi para 150 mulheres. E o terceiro, lá no evento, nós vamos contar dos 170. Então, para você ver, quando é de Deus, Deus está no negócio, Deus encaminha. Passamos lutas grandes, né, muitas lutas, muito choro para acontecer. Então, quem não acreditou na promessa, hoje está vendo a promessa. Os pastores que me deram não, eu não tenho raiva deles, porque eu creio, hoje eu entendo que foi permissão do Senhor, porque foi da forma que Deus falou para mim: se levanta independentemente de placa de igreja, porque esse projeto não é placa, esse projeto é um projeto para reconstruir a vida das mulheres, reconstruir sonhos, reconstruir os projetos, famílias, vidas espiritual, sentimental, a cura na alma, para o Senhor trazer. O Senhor quer curar feridas. Quantas mulheres que estão paradas, estagnadas. Tem muitas mulheres que acham que o tempo dela já passou, acabou. E não acabou. Deus ainda tem plano para reconstruir quem está desconstruída. E é interessante, né? Como você falou, Deus usa as nossas feridas para a gente tratar outras pessoas, né? Cuidar de outras pessoas. Então, Deus coloca pessoas que passaram ou ainda passam pelas mesmas situações que nós passamos, né? Para que a gente tenha mais propriedade, né? De ajudar, de dar conselhos, né? De falar. E uma coisa que eu achei muito interessante que você citou aí, de ajudas que você buscou e portas ali se fecharam, né? E aproveitando mais uma vez, fazendo um comparativo assim com o meu projeto aqui também, porque tem tudo a ver. Quando eu resolvi iniciar esse projeto do podcast, eu fui atrás de algumas pessoas, né? E teve até uma pessoa que aceitou, falou, bacana, vamos começar. Mas aí acabou não dando certo, e ainda eu conversei com a pessoa, falei, olha, se de repente não der certo, né, por algum motivo, esse projeto não vai parar, né? Ainda que eu tenha que fazer sozinho, que para mim é uma coisa muito difícil, né? Porque assim, eu não tenho prática em falar em público, com câmera e tal. E de fato foi o que eu vi também, foi o que aconteceu. Inclusive a minha mãe até comentou, falou assim, e depois disso eu ainda tentei fazer uma parceria com uma outra pessoa que acabou também não dando certo, e a minha mãe ainda comentou, falou assim, o negócio é com você, Deus quer fazer com você, não adianta você ir procurar ajuda, porque o plano, né, o que Deus tem é para você, com você, então você vai ter que tocar o barco aí sozinho, se vira, né? Mas é como a gente fala assim, depois Deus abre outras portas, né? Então tudo tem o tempo, a maneira de Deus, e as coisas vão acontecendo de forma natural, né? E é desse jeito, Deus surpreende a gente em tudo, como, né? Surpreende. Tudo Interessante que quando foi essa última, a segunda vinda minha do Pará, no dia que eu saí de lá, um dia antes, Deus usou uma irmã para mim e falou, você não vai trabalhar para ninguém naquela cidade. Eu vou te dar o teu próprio negócio. E estou colocando nas tuas mãos um trabalho de mulheres. Você vai trabalhar com mulheres. Aí eu cheguei aqui, destruída, arrasada, só os pedaços, não sabia por onde eu começava, né? Porque eu falei, meu Deus, como que eu vou cuidar de mulheres na situação que eu me encontro? Né? Destruída, arrasada, frustrada, decepcionada. Então eu cheguei aqui só os cacos. E eu disse, como? E o Senhor disse, não me pergunte como. Eu tenho as minhas maneiras de eu trabalhar. Então, o Senhor, quando eu cheguei, o Senhor ele ajuntou os meus cacos, ele me reconstruiu para poder novamente confirmar a promessa que ele já tinha me feito há muitos anos
e eu colocar a promessa em andamento. Você foi reconstruída e Isso. através de você, Deus te usa para reconstruir outras mulheres também, né? É muito, muito interessante. Coisa de louco, né? Quem olha assim diz, nossa, a Tagiane é louca, né? Eu me lembro quando uma vez uma moça disse assim para mim, como que você sai do estado do Pará e vem para o estado de São Paulo assim, do nada? Sem ninguém, porque nós viemos só através da minha irmã, depois minha irmã foi embora e deixou a gente, né? Então ela falou assim, como que você vem? O que você veio fazer aqui? Eu disse, olha, se eu for te explicar a minha história, você vai dizer que eu sou louca. Então, para mim não levar o nome de louca, a única coisa que eu vou te falar é só isso. Foi o Senhor que me trouxe para esse lugar. É como aquela história de Abraão, né? Quando Deus disse, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, assim, acredito que Abraão também não questionou, né? Mas nós, como seres humanos, a gente fica meio preocupado, né? Poxa, mas como vai ser e tal? Mas a partir do momento que a gente confia em Deus, a gente sabe quem é o Deus que a gente serve, Ele vai preparar o caminho, né? Tudo vai acontecer conforme a vontade dele, né? Então é uma história bem parecida, né? Sai da tua terra e vai. Né? Não olha para trás e só vai para onde eu te enviar. Um dos vasos que Deus usou para a gente, ele falou isso, essa palavra. Ele diz, Deus manda você sair da tua terra, da tua parentela. Muitos anos com a minha família, meus pais, meus irmãos, eu nunca saí de casa. Nunca. Então, sempre todo mundo ali junto. E, de repente, acostumado, né? Na comodidade. Isso. Ali, né? E a gente sempre foi dado. Nós somos dados. Eu faço amizade fácil, rápido. Sou muito falante, gosto de conversar bastante. Eu gosto de fazer amizade. Então, a minha casa lá no Pará, de segunda a segunda, todo dia tinha gente. Cheguei numa terra estranha, aonde ninguém vai na casa de ninguém. Mal você tem um bom dia, uma boa tarde. Nem os vizinhos aqui direito a bom dia, né? Nem os vizinhos. Então, assim, no começo, eu comecei a ficar meio paranoica. Eu dizia, Senhor, como que o Senhor me tira da minha terra, da minha parentela, do meio de todo mundo ali, meus amigos, meu convívio, me traz para um lugar onde eu não conheço ninguém. Eu não tenho um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ninguém vem na minha casa. Como? E eu comecei a chorar. E mal sabia que o Senhor tirou eu do meio da minha parentela, do meio de todo o meu convívio, meus amigos, me trouxe para terras estranhas, porque Deus queria me moldar. Deus queria vaso verdadeiramente na mão do Senhor. Porque, às vezes, você está num lugar, ali no meio dos meus amigos, da minha parentela, eu estava na minha zona de conforto. Então, eu estava acomodada. Eu estava quietinha. Quando o Senhor me tira dali, o Senhor me tira para mim, para Ele me confrontar. Então, Ele queria me moldar, me mudar. Ele queria me dar experiências. E ali na minha parentela não tinha como eu ter. Porque tudo que um precisava, o outro dava um jeito de ajudar todo mundo ali. E o Senhor disse, não, você é diferente. Não tem a história de Davi? Lá no campo, cuidando das ovelhas? Deus foi lá, ungiu Davi no campo. Então, eu me vi sempre assim, como um Davi e, ao mesmo tempo, como um José. Longe da família, de todo mundo, porque eu sabia que o Senhor me escolheu. E escolhido, Deus não quer ele na zona de conforto. Escolhido, Deus ele confronta, para depois ele cumprir as promessas. E foi assim que ele fez. Aquilo que não te confronta, não te torna melhor, né? Porque assim, você fica na mesmice ali, Isso. né? Você, tô acomodado aqui, tá bom, né? Então a gente não desperta, né? Para algo melhor, né? Então é isso aí. Deus sempre vai despertar a gente para que a gente evolua, né? Para que a gente entre no caminho até o propósito que Ele quer que a gente chegue, né? Igual aquele louvor, eu quero viver algo novo. Mas como que eu vou viver algo novo na zona de conforto? Exatamente. Não tem como. Tem até uma frase que diz assim, ações iguais, resultados iguais, né? Ações diferentes, resultados diferentes, né? Diferente. Eu tenho uma curiosidade, né, particular minha. Você falou a respeito do CD, né, que você era tímida, da rádio lá e tal. Como que foi a primeira vez que você pregou num microfone, que você
pregou para pessoas assim na igreja, um microfone, Na igreja. aí já foi algo mais tranquilo porque você já tinha tido assim experiências anteriores com a rádio, já te ajudou nisso? Como que foi? Ou não? Ou você ficou nervosa? Não, fiquei também? nervosa. Até hoje eu fico nervosa. São mais de 20 anos pregando a palavra do Senhor, né? Eu aceitei Jesus com 11, mas eu vim começar a pregar depois que eu tive a Williane. Então deve ter uns 20, a Williane tem 23, 22, 23. Então já tem aí uns 20 anos que eu ministro a palavra. Mas toda vez que eu ministro, parece que é a primeira vez. Entendeu? Aquele nervoso bate, as pernas tremem, a gente começa a suar. Mas a minha primeira oportunidade para me pregar foi numa tarde da bênção, que eu ministrei, e também nas consagrações do círculo de oração. Naquela época era quarta e sábado. E a minha primeira oportunidade foi num sábado, que a irmã me deu. Né? Eu tive na tarde da bênção, a primeira. A segunda, eu tive na consagração do círculo de oração, num sábado. Então, ali, mesmo nervosa, tremendo, porque a gente depende do Espírito Santo de Deus. Então, ministrar a palavra é uma responsabilidade muito grande. Tá certo que ministrar o louvor é também, mas a palavra, o peso, parece que é maior. Porque você vai ministrar algo que você não quer falar, só o que você quer falar. Então, muitas das vezes, ministrar a palavra do Senhor é isso. É você fazer a vontade de Deus. E não a vontade que o irmão quer ouvir falar. Então, desde a minha primeira oportunidade na rádio, depois, quando eu tive ao público, né, o Senhor sempre me usou da forma que Ele me usa. Ele não me usa para passar a mão. Né? Então, sempre já foi palavra pesada de conserto. E você sabe que palavra de conserto hoje, para a gente trazer, é difícil. Às vezes a gente quer fazer que nem Elias, correr para a caverna e ficar lá. Porque naquele tempo já era difícil, mas imagine agora. Né? Porque agora o povo não quer mais ouvir uma palavra de correção. O povo não quer ouvir Deus falar. Não quer ouvir o que Deus tem a dizer, mas sim o que eu quero que Deus fale para mim. Então, é difícil. Então, desde a primeira oportunidade ao público, já foi difícil. E eu sinto a mesma sensação. Do primeiro dia até hoje, eu sinto. A primeira. Só que hoje, eu já sei mais, como é que eu posso dizer, me expressar melhor. Né? A primeira oportunidade, eu me lembro que eu tremia bastante, o microfone, você percebia o microfone tremendo. Então, a gente tropeçava muito nas palavras. Aí eu comecei a estudar mais a Bíblia, jejuar mais, orar mais. Já fiz curso de teologia por 3 vezes, só que o Senhor não permite eu concluir. Há um mistério aí também, né? Mas eu me sinto assim que foi algo impactante. E de vez em quando eu me pego lembrando a minha primeira vez, tanto para cantar como para me ministrar a palavra. É interessante o que você falou sobre a questão do evangelho genuíno ali, né? Que hoje é muito difícil falar, muito. Né? Porque, como você citou anteriormente, falando que a verdade, ela confronta nós, né? Então, assim, como diz aquele ditado popular, né? A verdade dói, né? Então, e principalmente nos dias de hoje, que, assim, tudo tem que colocar pano quente, a gente não pode expressar verdadeiramente, né, aquilo que a gente quer falar, tudo a gente tem que tomar muito cuidado para falar e tal. Então, a gente vê, infelizmente, nós temos visto, assim, muitas igrejas lotadas de pessoas vazias, né? Vazias. Porque elas correm para lugares, né, onde o evangelho é amaciar o ego delas, né? Questão motivacional, né? Com então, certeza. Assim, hoje são raras as igrejas ou os pregadores que falam sobre o pecado, né? Claro que nós também temos que entender, até estive conversando essa semana com a minha mãe, a gente entrou nesse assunto também, comentei com ela, a gente também tem que entender o nosso limite como ser humano, né? Que a gente nunca vai ser perfeito, mas que acredito eu que
O importante é o nosso esforço, né? Deus olha o nosso coração, a intenção, o nosso esforço para lutar contra aquilo que não agrada a Ele, né? Com e certeza. Infelizmente isso hoje tem sido muito difícil mesmo, né? Muito difícil, Doni, por quê? Porque o povo hoje em dia ele está acostumado. Nós cristãos estamos acostumados com o pecado. Cauterizou o pecado. Então, hoje, muitos cristãos, ele não aceita ser confrontado o pecado. E o pecado, Doni, a Bíblia vai dizer que quando ele é confessado, ele é perdoado. Né? Todos nós somos falhos. Nós temos defeito. Não tem super-homem nem mulher maravilha dentro da igreja. Mas tem pecados que dá para a gente fugir. Sim, só que hoje o crente, a maioria, nem todos, ainda tem aqueles ainda remanescentes que pagam o preço realmente para viver aquilo que Deus tem. Porque assim, Doni, o que era pecado há 20, 30, 40 anos atrás, é pecado hoje e vai ser pecado até a hora que eu e você prestar conta diante de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não mudou, ela não muda, foi o que eu ministrei ontem. O Senhor não vai enquadrar a palavra dele para se caber a nós. É nós que temos que nos enquadrar para caber na palavra do Senhor. Ela não muda. A Bíblia diz que ela nunca vai mudar. E Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que era pecado há 40 anos atrás é pecado até a hora de nós prestar conta com o Senhor. Então, esse é o mal de nós cristãos. Nós não queremos ser confrontados, porque a gente sabe que a confronta dói. E o pecado, para ser confrontado, dói. Então, é mais fácil eu abafar meu pecado do que eu confessar o meu pecado. E ali eu ser confrontado pelo Senhor. E olha para você ver que o pecado é causa tão séria que hoje Deus ele não age mais que nem ele agia antigamente. Igual a gente vê ali de Ananias e Safira. Ali eles mentiram, morreram na hora. Quantos crentes que o Senhor vai dando chances, oportunidade, usa um aqui, usa outro vaso ali. Deus ele não mata no já. Naquela época Deus matava no já. Ele nem esperava a pessoa ter uma segunda oportunidade. Hoje ele dá chances, oportunidades, ele fala com amor, até que chega uma hora que ele confronta. Ou a pessoa toma atitude, muda, lá abandona o pecado, porque nós pecamos todos os dias. Nós pecamos no falar, no andar, no deitar, de qualquer forma a gente peca. Mas tem pecados que eles são abominação aos olhos do Senhor. E tem que ser confessado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Só que hoje, Doni, hoje, eu vou trazer para os dias de hoje. Espero que quando os pastores me ouvirem falando isso, os pastores não ficam chateados comigo. Mas eu vou falar uma grande realidade. Não tem mais pastores como antigamente. Antigamente, quando um membro ele confessava o pecado dele para o seu pastor, ficava ali. Então, mesmo com todo o receio, o membro ele ainda confessava o pecado. Porque, querendo ou não, muitos tinham medo de Deus matar a pessoa. Hoje o crente não tem medo de Deus matar ele, não. Ele fica no pecado, permanece no pecado e cauterizou no pecado. Por quê? Porque muitos líderes espirituais hoje não sabe guardar o que o membro te conta ali. É interessante que quando eu aceitei Jesus com 11 anos, até a época que eu saí do Pará, eu tinha 20 e poucos anos, quando eu vim para cá pela primeira vez, Deus, Doni, quando a gente pecava, que a gente confessava, a gente passava pela disciplina. Tinha disciplina, dependendo do pecado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 1 ano de pecado. Era excluído. O de 1 ano já era exclusão. Né? Menos de 1 ano era disciplina. Hoje você não vê ninguém ser disciplinado. Ninguém confessa mais. E eu me lembro que quando o pastor anunciava ali, irmãos, o irmão fulano de tal, ele foi disciplinado, ficará tantos tempos disciplinado, porque ele me confessou o pecado. E o pastor não falava, só ficava ali na reunião de obreiros. E ai, se algum obreiro
deixasse sair o que saiu dali. Hoje não. Hoje você conta para o teu pastor o teu pecado, às vezes não chega nem no outro dia. A igreja inteira sabe. Uma cidade inteira pequena sabe do teu pecado. Então, por isso que o povo permanece no pecado. Uns porque perderam o temor a Deus e outros porque, se confessar, amanhã todo mundo já tá sabendo. Eu tenho visto isso, inclusive vi um vídeo falando mais ou menos sobre isso essa semana. De uma certa forma, assim, achei interessante. E eu tiro isso como base, assim, com as minhas experiências também. Eu vejo que muita gente, quando começa a frequentar alguma igreja, eu já ouvi isso de algumas pessoas. As pessoas falam assim: quando eu era do mundo, nossa, era tudo tão diferente, a gente tinha mais liberdade e tal. E quando estão dentro da igreja, elas se sentem muito julgadas. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim: nossa, eu queria ter uma liberdade maior. Eu falo liberdade até em relação a Deus mesmo. De repente, a pessoa se sente travada ali para chorar, para gritar, para pular, né? E expressar de fato aquilo que ela está sentindo, aquilo, né, que ela quer. E no mundo, eles se sentem muito mais à vontade, justamente por conta disso. Fala assim: poxa, mas quando eu estava no mundo, estava lá na balada, eu posso dançar até o chão, ninguém aponta o dedo, ninguém me julga, entendeu? E quando a gente está... e deveria ser o contrário, né? Porque a partir do momento que a gente tá ali dentro da igreja como irmãos, né? A gente tem que acolher, ajudar a pessoa, mostrar o caminho, né? Então, assim... como você falou, instruir, mostrar o erro, mas também apontar o caminho, né? Falar, esse não é o caminho, né? O caminho correto é esse aqui e tal. Mas como você falou, infelizmente, né, a gente tem visto assim que muita coisa tem sido distorcida também, né? No meio dos cristãos, e principalmente a palavra, como você falou, que as pessoas estão distorcendo a palavra para que o erro delas continue tendo justificativa, né? Para que não, mas a palavra fala isso e tal. Então, assim, vamos dizer, de uma certa forma, uma bagunça, né? Porque distorce tudo para que o evangelho caiba nela e não ela ter que se libertar dos erros para caber naquilo que Deus pede para nós fazermos. Mas né? Sabe o que é isso, Doni? Porque não conhece a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que a gente conhece a Jesus, a gente é liberto. Quem fumava não fuma mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostitui não se prostitui mais, entendeu? Então, assim, é algo interessante. Por que muitos, quando estão lá no mundo, quando vêm para a igreja, se sentem julgados? Porque os próprios que apontam o dedo é os próprios que estão ali, que diz que é do corpo de Cristo. E nós não somos juízes de ninguém. Juiz é só Deus. Porque o nosso papel é mostrar, é o que você acabou de falar, o nosso papel é mostrar o caminho da verdade. Porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade cura, a verdade ela aponta o caminho. Só que, às vezes, a pessoa ele ainda está se libertando daquilo que ele veio. Então, qual que é o nosso papel? Eu não vou dizer nem o papel do pastor. Nosso papel cristão é mostrar o caminho. Mas mostrar o caminho sem apontar. Porque a Bíblia diz: venha como estás. E quando a pessoa vem, o Senhor, ele limpa, ele transforma, ele cura. Só que hoje, infelizmente, muitos banalizaram o evangelho. E estão em cima dos altares. Só prega facilidade. Só prega, às vezes, nem amor direito. Só prega prosperidade e facilidade. É pecado, irmã Tagiane, a gente ser próspero? Não é pecado. Isso aí é uma promessa
de Deus para nós. Só que hoje o povo não confronta mais para apontar o caminho. Eu disse dentro da minha casa, um dia desse, tem que começar a pregar para os crentes o caminho do céu. Não é mais do inferno. Porque o inferno, eu sei, você sabe, todo mundo sabe que existe, mas tem muitos crentes que vai deixar de entrar pela porta. Por quê? Porque está num evangelho fácil. O evangelho não é facilidade, nunca foi, Doni, e nunca vai ser. Não adianta eu e você pode até facilitar o evangelho, mas ele nunca foi facilidade. E para entrar na porta, nós temos que ser santos e justificados. Então, por isso que o nosso papel de cristão é confrontar e mostrar o caminho. Sabe o que é errado hoje de nós cristãos e de muitos pastores? Em vez da gente confrontar o pecado, eles estão confortando o pecado, infelizmente. E esses pastores que fazem isso, Doni, eles vão prestar conta dessas ovelhas. E a Bíblia diz que serão lançados fora. Não passará da porta. E é muito triste a gente ver muitos distorcendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que não era para tirar uma vírgula. O Senhor diz, uma vírgula sequer não tire, porque Ele vai cumprir tudo o que está escrito ali. Quer eu queira, quer você não queira. Aproveitando, eu quero fazer um comentário de uma coisa que eu lembrei que achei muito interessante, assim, né? Interessante de uma certa forma, até um alerta, né? Eu vi essa semana um vídeo falando sobre, não sei muito bem, não me recordo quem exatamente estava querendo implantar isso, para que reformulasse a Bíblia com uma inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial vai pegar a Bíblia e, de repente, assim, palavras, traduções, ela mesma vai dar um resumo ali, né, do que muitas vezes para nós é difícil a interpretação, enfim, e vai ter uma reformulação. Inclusive, até no vídeo, a pessoa lá falou assim, você que tem Bíblia, guarde a sua Bíblia muito bem, porque a tendência, daqui a alguns anos para frente, é não existir essa Bíblia que a gente conhece. Com Inclusive, certeza. eu vi um vídeo de uma moça comparando duas Bíblias, e ela mostrou. Uma das Bíblias não tinha alguns versículos que uma outra tinha. Então, assim, eles já estão meio que tirando e tentando induzir as pessoas, sabe, a mudarem a forma de pensar, né, em relação à Bíblia, ao cristianismo, a Deus. Então, a gente vê que realmente o fim está muito próximo, né? A volta de Cristo está muito mais perto do que a gente imagina. Com certeza. Por todos os sinais que a gente, né, vem enxergando aí, né, com tudo que vem acontecendo, a evolução da tecnologia e tudo mais. Mas é muito, assim, é preocupante, mas ao mesmo tempo também nos conforta em saber que Cristo está para voltar, voltando, né? E assim, Doni, eu fico triste, porque eu fico vendo, né, certas situações dentro das igrejas que eu falo, meu Deus, o povo está dormindo. Jesus está voltando. Olha, Doni, desde quando o Senhor me chamou, da forma que Ele me usa para mim pregar a palavra dEle, eu sempre disse para Jesus, se um dia algum pastor disser para mim, aqui você não pode pregar isso, falar aquilo, nem aquilo, eu já falei para meu esposo, se chegar a me falar, vamos embora, porque Deus não está mais nesse lugar. Porque a palavra do Senhor ela tem que ser pregada. E pode observar, hoje, são poucos pregadores, poucos pastores que falam da vinda de Jesus. Não se fala mais. Tem lugares que tem pastores que não aceitam mais falar que Jesus está voltando. E Ele vai voltar, querendo a gente ou não. E nós temos que ter uma vida de consagração. Eu penso comigo que é tempo de quem está limpo se limpe mais ainda. E quem está sujo se suje mais ainda. Porque é bíblico, o Senhor fala
lá em Apocalipse, porque ele vai voltar. E ele já voltou já para muitos que diziam que Jesus não ia voltar. Já dormem no Senhor. Uns, infelizmente, dormem para a condenação eterna. Então, nós que ainda estamos vivos, nós temos que ter uma vida de santificação. Mas, irmã Tagiane, tem como eu ter uma vida de santificação num século desse, cheio de pecado? Lógico que tem. Nós somos separados. Eu fico analisando quando Deus pegou ali Daniel e todo o povo de Jerusalém, e eles foram lá para a Babilônia. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel não se misturaram com as iguarias do rei. Estavam na Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Eles sabiam quem eles eram em Cristo. Hoje, o povo que se diz cristão não sabem quem ele é em Cristo. Infelizmente, aí se mistura com a Babilônia. Quem que é a Babilônia? O mundo. O mundo é a Babilônia. Ali tem tudo. Tem gente que fala assim, cristão, nada no mundo me agrada. Agrada, Doni? Se nós olhar com os olhos nossos carnais, agrada. Mas a Bíblia diz que o final de tudo é morte eterna. Tagi, eu sei que assim, tem muita história, né? A gente ficaria aqui horas e horas, né? Contando, compartilhando. Principalmente assim, assuntos espirituais de Com Deus, certeza. né? A gente é algo que traz muita paz, a gente gosta muito de ouvir, né? Você é uma mulher assim, que eu admiro muito pela sua sabedoria, né? Por tudo, pela paz que você transmite, né? Que Deus passa através da sua vida para nós. E assim, gente, a Tagi de verdade é uma mulher assim que praticamente é uma segunda mãe para mim, sabe? Eu amo demais ela. E quero te agradecer, viu? Imensamente. Amém, por ter aceitado o convite, estar aqui compartilhando as suas histórias, né? E tenho certeza que vai ser bênção, assim, né? E vai edificar muitas pessoas que, eu creio, que estão assistindo. Se tem alguma mensagem que você queria deixar, alguma coisa que a gente não comentou que você acha importante falar? Pro público, você fala? Eu quero deixar para as mulheres, né? Para as mulheres, principalmente, né? Eu quero dizer para as mulheres que elas se levantem da situação que elas se encontram, né? Eu creio que este podcast vai alcançar muitas mulheres. Eu quero dizer para você que Jesus te ama e muito. Jesus, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Ele te deu a liberdade para adorar ele, independentemente do cenário que você vive, da situação que você se encontra. Talvez você vai me ouvir e vai pensar, mas ela não sabe o que eu estou passando. Mas eu tenho um Deus que te conhece e sabe o que você está passando. Então eu quero deixar uma palavra para você. Eu tinha tudo para mim estar acomodada, prostrada, mas eu decidi me levantar e adorar ao Senhor, independentemente do meu cenário. Eu era para mim estar em cima de uma cama, com a depressão profunda, mas eu decidi me levantar. Então eu quero te dizer, para você, mulher que me ouve, se levante. Se posicione, sai do comodismo, deixa Deus virar esse cenário, esse cativeiro que você se encontra. Mas eu não tenho força, eu também não tinha, e o Senhor segurou na minha mão. Então permita o Senhor segurar na tua mão neste dia chamado hoje, e se levanta, vai para cima. Eu quero dizer para vocês que eu só tenho Cristo e a minha família. Eu falo a minha família, a minha casa, né? Porque depois que a gente casa, a família da gente é o esposo e os filhos. E tenho sim a minha parentela, mas o que me sustenta abaixo de Deus é a minha família. Então, se você tem família, agarre com a tua família, se levante. E uma coisa que eu tenho é coragem, Doni. Então, eu quero dizer para você, tenha coragem, mantenha a fé, confia no Senhor, porque no tempo determinado Ele cumpre a promessa. Então, o meu conselho para você é hoje, se levante, se erga, se ponha de pé, porque o Senhor Jesus, Ele é contigo.
Gente, nós estamos chegando ao fim. Foi assim muito importante, muito relevante, assuntos que a gente tratou aqui, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção, vai edificar a vida de muitas pessoas. Eu creio. Agradeço a todos vocês aí que assistiram esse podcast, esse episódio. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Podemos combinar para gravar outro depois Vamos, também, para continuar, né? Vamos, com Porque certeza. tem muito testemunho aqui para contar. Tem muita coisa. Tem os próximos eventos de mulheres, né, que você vai fazer. Então, com certeza, gente. Nós vamos gravar outros episódios aqui com ela para falar mais coisas, mais assuntos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Deus abençoe.